Pedro Bial terá que provar que o presidente Bolsonaro é responsável pela morte de milhares de brasileiros. Então, nos encontramos, Pedro Bial, na Procuradoria-Geral da República. Ô Tony de Pau. Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise. Seguiu inventando remédios falsamente milagrosos. Deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Por que, Bial, Bolsonaro faz um desgoverno? Será porque o presidente Bolsonaro foi responsável pelo auxílio emergencial que alcançou direta e indiretamente mais de 7 milhões de brasileiros? Será que o presidente Bolsonaro, Pedro Bial, ele é um acéfalo porque criou o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que protegeu o emprego de mais de 12 milhões de brasileiros durante a pandemia? Será por que, Pedro Bial e Rede Globo, que vocês acusam Bolsonaro de ser responsável pela morte de milhares de brasileiros? Será porque ele investiu 412 bilhões, o que equivale a 12% dos gastos públicos no combate à pandemia? E agora abriu crédito extraordinário no valor de 20 bilhões para vacinação contra o Covid? Seria Bolsonaro o inominável porque em outubro, em meio à pandemia, o Brasil gerou 697 mil empregos no terceiro trimestre, consolidando assim a sua recuperação econômica? Diga, Bial, diga por que Bolsonaro faz um desgoverno. Porque foi o primeiro governante a dizer que não tinha como defender a vida sem proteger o emprego? Ou seria porque estamos agora, Pedro Bial, completando 2 anos sem escândalo de corrupção na máquina pública federal? Porque Bolsonaro não loteou a máquina pública durante os anos dos desgovernos do PSDB e do PT. Onde estava o senhor Pedro Bial com as suas adjetivações? Bial, apesar de você, de seus patrões, da esquerda comunista, de Rodrigo Maia, do STF, o governo Bolsonaro tem sido eficiente no cuidado com a população e com a coisa pública e com o desenvolvimento econômico. Estou entrando, senhor presidente, aqui eu encerro, com uma representação contra o jornalista Pedro Bial, não pelos adjetivos que ele atribuiu ao senhor presidente da República, porque é seu direito, mas por ele insinuar a responsabilidade do presidente na morte de milhares de brasileiros. Pedro Bial terá que provar que o presidente Bolsonaro é responsável pela morte de milhares de brasileiros. Então, nos encontramos, Pedro Bial, na Procuradoria-Geral da República.